Paulo Pesolano pode trabalhar num rival do Cruzeiro? A notícia de que ele deixou a Raposa fez com que vários torcedores do São Paulo e do Corinthians se animassem nas redes sociais. Você sabe das crises, não só no Tricolor, como também no Parque São Jorge em relação aos seus treinadores. Antes de contar mais detalhes sobre a chance de o Pesolano trabalhar em cada um desses clubes, só rápidas atualizações. Rogério Ceni no São Paulo com filme completamente queimado com os atletas São Paulo. Um dos motivos que fazem com que Rogério Ceni se mantenha, apesar da pressão interna, é exatamente a falta de técnico no mercado. Dorival Júnior tem defensores dentro do tricolor, mas no departamento de futebol são paulino a avaliação não é das melhores, até por causa da última passagem do Dorival pelo CT da Barra Funda. Diante do cenário do Pesolano desempregado, técnico que é muito elogiado dentro do São Paulo, fiquei com a dúvida se poderia haver uma negociação, mas o próprio Pesolano, na entrevista de despedida do Cruzeiro, disse o seguinte, abre aspas, estão falando que posso ir para um clube brasileiro, mas eu e minha família vamos continuar morando em BH, descansando um pouco a cabeça para, a partir de julho, ver se quero ir para algum lugar. E ele completa, se chegar algo antes, pode acontecer, mas eu prometo para todos que aqui no Brasil, esse ano, não vou trabalhar. Fecha aspas. Queria saber a sua opinião. Será que dá para botar fé? Você gostaria do Pesolano no seu time do coração? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Ele está botando a culpa aqui da história no Rogério, que tem sido talvez o mais culpado nos últimos tempos, não? Não, vai estourar. Não. Acho que está bem distribuído. Acho Sim. que a questão do trabalho do Rogério ela fica misturada Nesse tudo aí, mas o que aparece, eu concordo com ele. O que aparece jogo, é o Rogério. Então no jogo, é o para-raio. É isso. Acaba nele lá. Mas... Entendeu? Quando foi bom o negócio da piscina lá atrás, foi bom. Foi bom para ele, Rogério, e bom pro São Paulo. Mas é ônus e bônus. Entendeu? É preciso que o São Paulo... Não, mas essas coisas não se misturam mesmo assim? É porque as pessoas assim, esperam lógica de uma coisa que não é assim, gente. Claro que o trabalho do Rogério é ruim, sobretudo esse ano. Isso, né, todo mundo tá dizendo e tal. Mas isso não se mistura com todas as outras coisas? 250 caras no DM, falta de água na piscina. Pega o exemplo de sempre, que é o Palmeiras. Não é lá, o Tabata quebra a perna em 5 lugares e vai jogar amanhã. Não tem a ver, não é o Abel Ferreira que fez isso. Procura aí uma cena... A gente não pode esquecer, velho. Vocês já viram piscina de lona infantil? Sim, Regan. Aquelas piscinas de lona infantil. Procura essa foto. Tem o Lúcio, que foi campeão do mundo, que jogou no Palmeiras, mais um jogador, dentro da piscina de plástico. Sim. Com gelo. Auto-entrevista. Quantos vexames o Palmeiras não protagonizou? Mas é o que eu tô falando. Entendeu? Sim. Eu tô falando assim, que o caos do São Paulo é tamanho que essas coisas se misturam. O trabalho do Rogério tem o atenuante do cara não ter 50 jogadores. Claro que tem, foi por isso que ele foi mantido no cargo. A gente trouxe essa informação. Ele foi mantido no cargo porque a troca não era considerada justa, porque ele não pôde ter o elenco na mão o tempo todo e que ele teria mudado o comportamento no dia a dia. Porém, teve essa questão do Marcos Paulo, depois da decisão de mantê-lo, que o comportamento do dia a dia em relação com os jogadores ficou por um fio. E quase colocou tudo a perder. É atenuado a avaliação interna, além de todas as questões que o Rogério propicia de blindagem aos senhores que comandam São Paulo, foi considerada essa situação atípica de tantas contusões para avaliação do trabalho dele, que é ruim. Claro que as lesões atrapalham, mas as decisões dele também têm sido ruins, de escalação, de substituição, de opção, de relacionamento, tem sido. Fala, Marília. Não, é impossível você não desassociar, mas também acho que quando a gente fala sobre a eliminação especificamente, aí a conta dá mais na do Rogério. Não é impossível, porque já não tinha água na piscina na primeira rodada e não tem na última, obviamente agora tem, mas vocês entendam o que eu estou falando. Mas no momento da eliminação, o que sobra da eliminação é a fotografia de um trabalho que esse ano não é bom mesmo, e que no ano passado também, na minha opinião, não foi bom. Acho que de todos os anos em que o Rogério foi técnico de time profissional de 2017 para cá, o ano passado dele foi o pior, de piores decisões, de frustrações muito grandes. Não é perder a estadual, é tomar de 4, não é perder a Sul-Americana, é não entrar em campo, é não conseguir a vaga na Libertadores. Não é um desastre, não, mas era só ganhar 2 jogos. Não era tipo, não é fazer o que o Fortaleza fez, sair da lanterna e conseguir a vaga na Libertadores.
São Paulo nunca foi lanterna do campeonato. Então, era só ter uma regularidade um pouco mais afiada, teria conseguido. Até o Galo, que fez um campeonato horroroso, foi para a pré-Libertadores. Então, o trabalho dele é ruim. Agora, a situação do São Paulo é tal que é necessário contratar um profissional de administração de crise e essa pessoa dá bons conselhos para a presidência, para o técnico, para o diretor de futebol. Não é só a presidência, para o departamento médico e as coisas serem... Eu não acho que o departamento médico de São Paulo vai sair amanhã de condições ruins para ponta de novo. Agora, se não começar nunca, vai ter uma questão. Isso acontece com um clube que não se comunica, não sabe se comunicar, né? Cara. Agora acabei de ver que o Júlio Casares deu uma entrevista agora para o André Hernan, que costuma dar para o André Hernan e tudo mais. Diferentemente do presidente do Corinthians, que vai falar publicamente agora, a direção do São Paulo não se comunica. Então você, não se comunica num momento, talvez no momento de maior crise do clube em todos os tempos. Crise médica, crise que envolve jogador e treinador. Um monte de situação, a direção do São Paulo não se comunica. A nota da cirurgia do Wellington foi publicada na hora do almoço, foi feita aqui no Hospital Albert Einstein, que normalmente é feita. E a nota da cirurgia do Galopo foi publicada à noite, com Galopo opera na Argentina e tudo mais, e tudo mais. Aí, você tem que ir, como não tem comunicação, você tem que ir atrás. Nesse momento de troca do departamento médico, crise médica, um dos principais jogadores decide operar na Argentina. Isso é necessário o esclarecimento, né? Claro. Então, assim, o Galopo preferiu operar na Argentina com o cirurgião que já tinha operado o joelho dele na outra cirurgia de ligamento cruzado, lá quando ele jogava no Banfield, lá quando ele era menino. E o São Paulo colocou para acompanhá-lo o principal fisioterapeuta do clube para ficar lá no pós-operatório e depois das primeiras semanas ele vem para continuar o tratamento e a recuperação no centro de treinamento. Essa deveria ser a informação básica para todos saberem, mas nem isso foi publicado. Nem que o Galopo já tinha operado, nem que o cirurgião X era o que tinha operado a primeira vez, nem que o fisioterapeuta Y estava indo para a Argentina acompanhar a cirurgia e tudo mais. De qualquer forma, se você tem no intervalo de 2 semanas, os 2 principais jogadores estrangeiros do time decidindo por conta própria quase a conduta médica, o Caleri que não quis operar e foi consultar um especialista na Argentina, e o Galopo que teve que operar na Argentina, temos evidentemente um problema, certo? Confiança. De confiança, evidente, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, não se colocar publicamente, não se pôr, porque ao lado da crise técnica e da crise com a comissão técnica do Rogério, que fala por tudo no São Paulo, e acho que não consegue fazer um bom trabalho de campo, isso a gente já pode até concluir, tantos problemas extra, e fala tanto sobre problemas extra, que no campo o resultado é muito pouco. Que a outra parte, quem tem que esclarecer número de lesões, quantidade de lesões, prazo de recuperação, método, substituição, é a diretoria do São Paulo, que não se pronuncia, ou se pronuncia em algumas notas, ou para alguns, ou tudo mais. Então é essa situação, é uma crise absurda de comando o São Paulo vive. E de comunicação também. E essa do Galopo é mais uma. E hoje...